tarde a todos, aqueles que nos acompanham aqui pela nossa sociedade e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sintam-se abraçados, acolhidos, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho alguns avisos para passar antes da prece inicial. Nós temos diariamente às 9 horas o Momento Diário de Oração, que é transmitido pelo Facebook. Acontece todas as manhãs, né? Hoje à noite o Evangelho no Lar. Aqueles que gostariam de participar podem entrar em contato com a casa através do Facebook. E nós vamos disponibilizar um link para a participação daqueles que quiserem participar. Temos o Encontro com Jesus às 16 horas, no presencial, toda segunda-feira. Então, aqueles que tiverem interesse de participar, o Encontro com Jesus é de forma presencial aqui na casa. Às 16 horas, todas as segundas. Então, vamos todos nos concentrar, acalmar nossos pensamentos, nossos corações. Peço a todos que me acompanhem em pensamento a nossa prece de abertura. Vamos acerenar então nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao Pai, imaginando a figura amorosa do Mestre Jesus e rogando aos amigos espirituais que nos auxiliam nessa casa, que nos envolvam em amor, em serenidade, para que possamos assimilar alguns dos ensinamentos de Jesus que hoje serão trazidos pela exposição e que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores, trabalhando o nosso íntimo a bondade, a caridade, a humildade, a indulgência e o amor ao próximo. Que a exposição de hoje nos faça refletir sobre os nossos comportamentos e sobre os nossos pensamentos. Que assim seja. O tema de hoje é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 11 a 13, será conduzido pela nossa amiga Leonice. E o tema: não julgueis para não ser julgados. Boa palestra. Boa tarde a todos. Vamos organizar aqui o material. Aparecendo direitinho aí? Sim. Então vamos iniciar o nosso estudo, que está sempre baseado no Evangelho, que é a nossa matriz de trabalho, de entendimento, de estudo. E temos hoje esse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E desse, os itens 11 a 13, não julgueis para não serdes julgado. E a gente precisa entender desde logo sobre misericórdia. Então tem esse texto do Evangelho Redivivo, que é bem interessante a gente refletir sobre ele. Porque nos dias atuais em que a gente tem necessidades, além das materiais, do ser profundo, do ser espiritual, nós mais do que nunca vamos na inter-relação da vivência com as pessoas, vendo da necessidade de nós agirmos entre nós com misericórdia, com compaixão, porque nós, pelos sofrimentos que estão ao torno de nós, a nível mundial, pelas guerras, pelos conflitos entre as nações, pelos conflitos entre a família, a gente verifica, constata a olhos nus que nós estamos vivendo uma crise moral sem precedentes na humanidade. Dentro das nossas próprias famílias, nós temos enfrentado situações em que nós verificamos não só famílias inteiras, comunidades inteiras desorientadas,
com dúvidas do que é efetivamente um valor ético-moral. E mais do que nunca, não está relacionado só àqueles ditos necessitados. Nós vemos indivíduos, comunidades, famílias com condições econômicas privilegiadas, com bem-estar, regalias, e que ainda assim passam por essa desorientação, por essa crise moral. É porque nós, conforme nos dizem os espíritos superiores, estamos vivendo um processo de regeneração. Estamos deixando o homem velho, materializado, grosseiro, e procurando um novo parâmetro ético-moral. Então nós estamos num processo de construção de valores novos, baseado em valores espirituais. Nós chegamos numa situação em que nos defrontamos com um conflito internacional, a ponto de se tornar, quem sabe, um conflito mundial, em que mais do que nunca, para a nossa própria sobrevivência, há necessidade sim de agirmos, nos relacionarmos com compaixão, com misericórdia. E não se está dizendo nada de novo, porque a misericórdia é da essência do próprio Evangelho de Jesus, pela forma com que ele pegou, como ele agia com as pessoas, pelas lições. E a nossa forma de agir, misericordiosa não, também denota o nosso grau de evolução, do tanto quanto nós somos capazes ou não de agirmos com misericórdia. Isso denota se nós estamos ainda na rasteira do processo evolutivo ou se já estamos alçando, fazendo força para nos erguer. E tem a primeira carta, a carta dos Colossenses, que o Paulo escreveu lá no capítulo 3 a 12. Eu tenho só essa frase aqui, que denota exatamente aquilo que aquela humanidade já vivia, que ele teve necessidade de mandar uma carta e ressaltar essa necessidade profunda de vivermos em harmonia pela misericórdia, porque quando ele faz toda aquela narrativa, quem quiser dar uma olhada lá, ele vai descrevendo as necessidades de virtudes que nós precisamos para ter comportamentos de compaixão, comportamentos de misericórdia. E ali ele vai narrando as virtudes, a bondade, a humildade, a mansidão, que é o contrário da violência, de atitudes belicistas, né? A paciência, porque em última análise nós precisaríamos conviver com estas pessoas tão diferentes de nós, nos aceitando e nos perdoando mutuamente, um ao outro. Não é de hoje que a gente vem trazendo, né, essas dificuldades no relacionamento. E vejam que nesse nosso assunto, o não julgar vai depender muito dessas duas virtudes, a humildade e a misericórdia. Porque Mateus, quando coloca ali no capítulo 7, não julgueis a fim de não ser julgado, pois será julgado conforme tiveres julgado os outros. Olha a reciprocidade. Conforme tiveres julgado o outro, será empregada a mesma medida que tem usados para medir os outros. Então está aí enunciando a lei de causa e efeito. E nós não damos conta disso. E fazemos tranquilamente como se fosse uma prática diária, normal, aceitável e que não tem reflexo nenhum. Não é assim. Vejam, vamos pegar um exemplo das mídias sociais. Porque a pessoa diz, não, mas eu não saio daqui, não vou fazer fofoca na minha tia, nem na minha avó, eu fico em casa, na minha, mas tem o que na mão? O celular, com todas as suas redes sociais, não é? Ele está ligado com o mundo. E ele também pode fazer um filtro. E será que faz? Esse filtro pela ética e pela moralidade? Ou ele vai com essas mídias, principalmente as eletrônicas, na palma da mão, aceitando todo aquele lixo virtual que vai caindo, e por afinidade, por sintonia, ele aceita aqueles críticas, aquele julgamento, que em questão de minutos, de hora, pode destruir a reputação de uma pessoa. Sem o filtro da verdade, se é ou não. Isso já demonstra o tamanho da crise moral, ética, que essa sociedade está vivendo.
E no momento que eu consumo, eu abro aquele post, me deleito com aquelas fotos, com aquelas informações, passo adiante, multiplico essa questão dolorosa de um julgamento que geralmente não é verdadeiro, ou se é desrespeito àquela vida, eu também estou aderindo a esse lixo moral que está aí, porque é a minha sintonia. E eu passo adiante, eu reforço essa situação de inferioridade moral em que estamos vivendo. E muitos não se dão conta como se satisfazem com isso. Isso já é um sinal muito grave de qual é o nosso grau evolutivo em relação a esses valores tão sutis, mas tão caros para a sociedade. E pode ser uma piada, pode ser denegrindo um político, pode ser sobre raça, pode ser sobre mulher, sobre sexo, sobre time. Filtrem. Está denegrindo, está diminuindo, está humilhando. Coloque-se no lugar. Eu gostaria. Não, mas eu faço. Eu multiplico, eu levo adiante. Isso é um ato misericordioso? Isso está revestido pelo filtro da ética moral. E por que que nós somos assim? Por que nós julgamos? Nós somos os resultados daquilo que construímos em nós mesmos em cada experiência que acumulamos nas diversas encarnações. E alguns agem num automatismo tremendo que fazem essas questões do julgar, do criticar de forma inconsciente. Mas aí alguns vão dizer assim, mas sempre me criticaram. Mas quando tu vai parar para evoluir e dizer isso não é bom porque não foi bom para mim? Então, as minhas vivências negativas, dores, tristezas, se eu fui excluído, se eu tive perdas, culpas, medos, tá tudo naquele englobar de sentimentos, de valores. Mas eu tenho que pensar que até quando eu vou multiplicar a dor? Eu não quero um mundo melhor? Quero. Mas o mundo é feito de quê? De pessoas. E eu sou uma pessoa. Eu tenho que me tornar melhor. Eu não posso ficar esperando que ela se torne melhor. Eu não posso dar um passo esperando que ele tome a primeira medida. Eu sou responsável por mim mesmo. E muitas dessas falhas que nós trazemos na interpretação do mundo é uma falha da própria educação, dos preconceitos que nos foram passados, estimulando atitudes, mau exemplo, falar mal de alguém, né? Porque era comum na família. Mas quando nós vamos despertar a nossa consciência? Nós estamos aqui vindo buscar um novo parâmetro ético, moral, traçado lá desde a época do Cristo. Então esse é o nosso filtro. E a gente não pode dizer que não sabe, porque em muitas e muitas e muitas palestras estão sendo falados sempre os mesmos parâmetros éticos morais. Então veja, para quem já despertou a consciência, para quem já fez esse processo que é difícil, que é doloroso, que é demorado, mas já começou a fazer, quando ele tem um retrocesso e comete um ato desse, tem algo que desperta lá dentro dele que é a culpa. Por quê? Porque ele já está despertando a consciência. Consciência é onde está escrita a lei de Deus. Não é verdade? Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando eu já começo a despertar essa consciência e julgo e critico alguém e dá aquela dorzinha, o sentimento de culpa, eu já estou me dando conta que há um choque entre o que eu devo ser e o que eu faço. Bom sinal. Sinal positivo. Mas vá em frente. Se conscientize, corrija, transforme. Porque não podemos estagnar. Então preste atenção nesses sentimentos que nos saltam assim no coração. E aí alguns dizem assim, mas eu não estou julgando. Eu simplesmente dei uma opinião sobre a vida alheia. Mas qual é a finalidade?
Então nós temos que pensar, nós estamos julgando ou nós estamos emitindo uma opinião? E aí tem que ver o que está por trás. Porque no julgamento sempre está envolvido um sentimento negativo, de produzir uma resistência, de produzir uma crítica, de acusar, de causar uma comoção, um desconforto, um incômodo, o desejo de diminuir o outro. E aí rebusca as palavras, mas a intenção é expor, diminuir o outro. O que te move? Pensa. Consulta o teu sentimento. Quando tu fala isso, o que te move? Isso é se conhecer. Porque quando nós emitimos uma opinião, a gente tem esse desejo, esse sentimento positivo, construtivo, de melhorar, de contribuir. E geralmente a gente usa dos nossos conhecimentos em alguma área, analisa, examina, aponta possíveis soluções, porque quer contribuir. Então ele está evitando a crítica, o julgamento vazio, que não leva a nada. Porque se aquilo que tu fala e diminui o outro te dá uma satisfação, alô, olha a escadinha da evolução, qual é a tua posição? Não precisamos anunciar, precisamos nos conhecer, identificar e nos modificar. Por quê? Porque nós estamos submetidas a essas leis superiores universais, e uma delas, a que já enunciamos, a lei de causa e efeito. Estamos jogando uma resposta para a vida e a vida vai nos responder. Na mesma medida em que julgarmos, seremos julgados. É vingança de Deus? Deus não se vinga. Ele cria leis e esperam que se cumpram. Por isso eu preciso despertar a minha consciência para que eu me adeque a toda essa modulação. E eu vejo que essa situação de julgar, de condenar, enfim, não é novo. Porque tem uma passagem, uma parábola muitíssimo conhecida de todos nós, que é a passagem daquela da mulher adúltera. E é muito importante, muitos já conhecem, não precisamos ler ponto a ponto, mas em síntese, quando Jesus tinha descido lá do Horto das Oliveiras, que tinha orado durante a noite, ele, em Jerusalém, ele vai em direção ao templo, se senta ali na borda e começa a falar e a ensinar, que era o que ele sempre fazia. Os fariseus apresentam uma mulher, jogam ela no centro da multidão e dizem que ela foi pega em adultério. E que perguntam, então, a Jesus o que ele faria, mas eles lembram. Moisés manda lapidar ela. A morte pela lapidação, apedrejamento. E aí é uma provocação a Jesus, porque sabe que Jesus é bondoso, não fará isso. E essa era a provocação para pegá-lo no contrapé. Ele se abaixa, põe o dedo na areia, vocês já viram essa encenação diversas vezes, e começa a fazer o quê? Escrever na areia. Isso é muito legal, ele começa a escrever na areia. E nessa inscrição na areia, tu pega o cabo para mim, JP. Inscrição na areia, não se sabe o que ele escreveu. Não se sabe o que ele escreveu, mas eles insistem na pergunta e ele diz: e vós? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem foi os primeiros que saíram? Os mais velhos. Por quê? Porque eles estão vivendo há mais tempo, eles têm muito mais coisas de equívocos pela vida, né? Então vejam que ele coloca, mas mulher, depois que sai, alguém te condenou, eu também não te condeno. Mas o que ele diz? Vai e não tornes a pecar. Ou seja, não vás incidir no mesmo erro
E é muito interessante essa situação, porque na Torá dizia que a mulher adúltera tem que ser morta pela lapidação. Estava escrito lá, Moisés já dizia. No entanto, quem diz para mandar matar, aplique e mande matar, estava infligindo a lei dos romanos, porque era só a lei romana que mandava matar. E essa era a provocação. Porque se ele dissesse, não lapida, está ferindo a lei dos judeus. Mas se ele dizer sim, vai em frente, mate pela lapidação, quem só pode mandar matar são os romanos. Infringiria a lei romana. Então, de alguma sorte, eles queriam pegar Jesus no pontapé, no contrapé. O que é feito? Uma pergunta que não se prende à lei, se prende à ética e à moral. Dentre vós quem não tenha pecado. É por isso que esses acusadores, diante de um argumento moral, não tendo moral, diante de toda a multidão, que sabia quem eles eram, o que eles faziam, não tinha outra saída. Então, daí dá para ver a inteligência e a grandeza de Jesus. E aí nós voltamos lá para o capítulo 10, no item 13, né? Sobre a questão da indulgência. E os espíritos colocam ali como dever. Nós temos o dever. Não é, tu pode se tu quiser. Claro, eu posso se eu quero. Mas eles colocam a nível de dever. Porque entre nós, todos nós temos a necessidade para nós mesmos dessa misericórdia, dessa compaixão. Porque nós não temos a perfeição. Como é que nós nos arvoramos no direito de julgar alguém como se nós fôssemos espíritos puros? Ora, num planeta de prova e expiação, o que não tem aqui, né, por necessidade de estar aqui, é um espírito puro. Então vejo que quando ele coloca essa indulgência, ele está nos colocando ao nível de podermos e devermos desculpar, perdoar o erro do outro, porque nós não estamos num nível isento. E essa é a questão fundamental. Antes de eu censurar a falta de alguém, eu tenho que olhar em mim se eu também não estou incidindo nos mesmos erros e dificuldades que as pessoas incidem. E é por isso que a gente coloca da seguinte forma: como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho dirigido a minha vida? Essa é a questão. Porque a proposta do nosso evangelho, quando a gente traz para cá uma passagem, é fazer com que todos nós, ao ouvir uma passagem, fazer esse processo interior de mergulhar dentro de si. Conhece-te a ti mesmo. Eu consigo fazer isso? E eu consigo identificar em mim aquela falha que ao ver no outro eu estou me espelhando? Porque tem essa figura psicológica, né? De a gente, ao identificar o erro do outro, conhecer muito bem esse erro. Por quê? Porque eu pratico ele tantas vezes e muitas vezes, que eu sei claramente a intenção do que ele erra, o que ele faz. Essa é a proposta, e os espíritos superiores ainda nos colocam uma outra questão. Quando alguém decidir e quiser fazer isso, olhe se não errou da mesma forma, mas os espíritos alertam. Só tem diante de Deus essa força, essa capacidade moral de fazer um julgamento aquele que não tenha em si aquilo do qual aponta no outro. Isso é importante. E o que às vezes nos choca na nossa sociedade é quando nós verificamos que aqueles dentre nós que têm o dever moral de cumprir a lei, uma lei ética, uma lei moral, uma lei civil, uma lei penal, nós encontramos naqueles indivíduos que deveriam ser os guardiões da moral, dos bons costumes, aqueles que às vezes são os primeiros a passar por cima, a chocar a sociedade. E aí nós não temos o problema aí da inteligência. Por quê?
Deem uma olhada nas notícias sobre os crimes do colarinho branco. Não é? São aqueles que têm conhecimento, mas não têm moralidade. E isso cai naquela questão do espírito da letra que nós falávamos hoje no grupo de estudo. Será que quando Cristo diz não julgueis, ele está dizendo que todos devemos ser cegos? Que nós não devemos ter olhos de ver o erro alheio? Será que é isso? Qual é o espírito da lei? É prevenir o mal, principalmente o mal social. Então, qual é os dois motivos que me levam a julgar uma situação, a examinar uma questão? Tem a ver com te diminuir, te destruir? Ou eu estou pensando na prevenção do mal maior no mal social? O que te motiva? Então são duas situações que a gente deve prestar atenção. Cristo não disse, não, fechem os olhos, deixa passar o mal. Não, ele mesmo agia com moralidade, com integralidade, com autoridade moral. Lá nós falávamos hoje sobre os vendilhões do templo, né? Alguns vão dizer, Cristo estava tomado de ódio, Cristo tinha raiva. Ele era espírito puro. Ele já tinha superado essa fase. Mas ele, mais do que todos na terra, tinha bem delimitado o que era bem e o que era mal. E não fechava os olhos ao mal quando ele tinha por dever moral coibir, orientar, mostrar o caminho. Então, ele tomou a providência que lhe cabia tomar. Mas ele estava vendo a ignorância de todos aqueles ali. E nem por isso ele tinha ódio dos vendilhões do templo. Mas ele tinha o dever moral de restabelecer a ordem e o respeito, e ele o fez. Então essa é uma lição que também nos serve. Não devo estar apontando e julgando o mal alheio por satisfação pessoal, por desejo de diminuir o outro, pelo prazer da crítica vazia. Mas quando ali está envolvido um bem maior, um bem social, uma retificação, uma recomposição à ordem, ao bem, sim, devo fazê-lo. Então essas são questões importantes que às vezes todos nós esquecemos que nós também temos como espíritos que nos educar sentimentos, emoções, valores éticos, morais, para saber separar e saber por onde caminhar. Então, educar o espírito, levar ao conhecimento de que nós temos uma vida que é corporal momentaneamente, mas o que nós somos efetivamente somos espíritos. E que assim como eu estou nessa encarnação, buscando através das experiências que eu estou vivendo, me melhorar, aprender, me corrigir, aquele que eu estou julgando e criticando também está. Por que eu sou tão condescendente com as minhas fraquezas e falhas? Porque entendo que sou um espírito que está se melhorando, fazendo esforço, mas eu não tenho esse olhar condescendente com o outro. Não é verdade muitas vezes? Eu compreendo que eu sou fraco, que eu estou aprendendo, que eu tenho dificuldades de inteligência, de moral, de conhecimento, sem esquecer aquela base essencial de que, antes de tudo, nós temos uma união indelével e profunda, que é a nossa irmandade em decorrência da paternidade única que é Deus. Então, eu ajo com o outro como se fosse um inimigo, eu não o vejo como meu irmão. Quando eu sou ferrenhamente crítico, julgador, destrutivo, apontando as feridas do outro e me satisfazendo em tocá-las. Examina os teus sentimentos quando tu faz isso. Aquilata em ti o que te move para chegar a uma atitude dessa. Nós temos uma paternidade comum e esquecemos disso.
Aliás, esquecemos que somos espíritos, né? E essa paternidade que nos torna irmãos já nos coloca um limite ético-moral do respeito ao outro, porque eu quero ser respeitado. Mas jogo para a vida uma relação destrutiva, mas para mim eu quero o benefício, o amor, a pacificação, mas eu não ajo assim com a vida. Lei de causa e efeito. Serás julgado na mesma medida em que julgares. Então, aqui é um alerta. E por isso o papel fundamental da doutrina espírita, que é consolar e depois esclarecer. Porque é pelo esclarecimento que eu me examino, me identifico as minhas falhas morais, corrijo, e aí eu entro na linha linda, plena e ascensional do cumprimento das leis de Deus. Está na consciência. Mas se essa consciência continua adormecida, endurecida, eu estarei abrindo portas cada vez mais para me submeter a essas leis, que uma delas é a lei de causa e efeito. E as pessoas se assustam. Não esqueçam que a nossa melhor encarnação não é quando eu fui rainha do Egito, se é que eu fui. Não é que todo mundo adora ter sido rainha do Egito, né? Então vejam, qual é a melhor encarnação? Sempre foi dito isso aqui. Agora, nesse momento. Porque se tá ruim agora, eu estou colhendo frutos que eu já plantei. Se tá bom agora, posso torná-la melhor pelos bons frutos que eu plantar agora, porque todas as existências são solidárias. E, portanto, quando eu perder o corpo, eu não vou acabar. Eu vou continuar. E se eu continuo, todas as aquisições que eu já realizamos são minhas. Eu realizei, são minhas. Não é do meu colega, não é do meu marido que ficou comigo, do meu filho. São minhas. Então, tenhamos a inteligência emocional e espiritual de desde agora limpar o caminho, se adequar à lei. E essa é uma das lições que nos são colocadas, que é o não julgar, para não sermos julgados. E tantas outras que nós encontramos no Evangelho, nas parábolas, que são sim uma diretriz para o crescimento, para a evolução, e o papel da doutrina espírita é trazer aqui para que nós reflitamos, para que nós examinemos a nossa conduta. E isso é fundamental, porque nós não poderemos mais dizer, eu não sabia, que era um escape maravilhoso para dizer, não, tu não me cobre porque eu não sabia. Não dá mais. Isso é infantilidade. Então, essa é a nossa proposta de reflexão. Agradecemos a todos essa possibilidade de juntos pensarmos sobre essas questões. Obrigada. Excelentes reflexões, Léo. Que quando a gente pensar em falar sobre o outro, que seja de forma construtiva, sempre para auxiliar, nunca para julgar, né? Então eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem para fazer a aplicação do passe, a nossa prece final. Peço que a todos que me acompanhem na prece, sentindo a presença amiga dos benfeitores espirituais. Rogamos a esses amigos que envolva cada um de nós nessas energias benfazejas, com fluidos de paz, de saúde e de renovação espiritual, para que possamos elevar o nosso bom ânimo. Pedimos aos benfeitores que visitem o nosso lar, cômodo por cômodo, e que façam a sua asepsia, deixando lá vibrações de amor, de serenidade e de harmonia. Pedimos também a fluidificação das águas expostas, que cada um de nós receba no corpo físico e espiritual o remédio necessário
de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Assim, certos desta proteção e cheios de gratidão, pedimos autorização para encerrarmos a atividade de hoje. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença, que todos possam voltar aos seus lares em paz, em harmonia e serenidade. Boa tarde.